Graças a Deus, mais uma vez aqui na presença do Senhor, não é? Estamos juntos, reunidos, para louvarmos e agradecermos o santo nome do nosso Deus. Meus irmãos, Deus nos concede mais essa oportunidade, e toda oportunidade, veja bem o que eu vou dizer, toda a oportunidade que Deus nos concede para adorá-lo, não é uma oportunidade protocolar, é uma oportunidade ímpar. Nós não sabemos o que acontecerá daqui a alguns segundos, minutos, né, no dia de amanhã. Então, o tempo de adorar é agora. Nós adoramos o Senhor aqui e por toda a eternidade, porque Ele é bondoso para conosco. Viemos aqui para isso ou não, irmãos? Amém. Então, nós vamos orar ao Senhor. Eu convido vocês que fiquem em pé, por favor. Hoje nós estamos com um time bem reduzido, né? Tem alguns irmãos adoentados. Márcia e Joel foram lá longe levar as mexericas, né? Tem vários irmãos ali que estavam na igreja da Penha. Eu estava lá, inclusive, junto com a Télia. Hoje está tendo profissão de fé e batismo, né? Recepção. E alguns irmãos queridos que têm estado conosco lá na classe de escola dominical de novos membros, né? Nova igreja. E alguns deles até que estão vindo aqui conosco foram prestigiar os nossos irmãos que estão lá. Não há problema nenhum. Então, na semana que vem, é a nossa vez aqui, não é? Batismo, profissão de fé, que mais tem aqui? Inauguração da orquestra, palavra, não é? Olha o tanto de coisa boa que tem aqui. Ceia, olha aí, semana que vem é a gente, tá bom? E semana que vem o pastor Amaury estará aqui pregando. Eu convidei ele, aceitou estar aqui conosco, trazendo a porção da palavra de Deus. Mas vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça, se você assim o puder, e vamos clamar ao nosso bom Deus que receba a nossa adoração nessa noite. Deus querido, Deus eterno, mais uma vez, Senhor, na tua santa presença, Pai. Nós estamos reunidos, Pai, com o teu corpo, o teu povo aqui já congregado, ó Pai, ó Deus querido, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Senhor, nós sabemos que nós somos falhos. Nós sabemos que nós somos pequeninos, mas mesmo assim, Senhor, na nossa imperfeição, Pai, compreenda e receba o nosso louvor, atenda ao nosso clamor, Pai, fale aos nossos corações. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz e te render louvor que Tu é merecedor, mesmo em nossas imperfeições. Pai querido e Pai eterno, ajuda-nos todos os dias, ó Pai querido, a prosseguirmos, Pai, rumo aos caminhos de vida eterna. Nos sustenta com a Tua mão, nos auxilia, Senhor, ó Deus, aos irmãos que estão adoentados, entra com providência na vida deles, derramando bálsamo celeste sobre eles, restaura, Senhor, a saúde, restaura o vigor, ó Pai, para que tão logo estejam conosco também, glorificando o Teu santo nome. Senhor, aos irmãos que estão em deslocamento para outros locais, a fim de fazer e realizar a atividade do Teu reino, da Tua obra, cubra-os com Teu sangue, guarda o Senhor, e também, Senhor, prospera o Teu reino na vida deles. Deus precioso e Deus eterno, nós clamamos nesse momento, glorificamos o Teu santo nome, Senhor, que este culto, ó Pai, seja um culto abençoado, mas não para nós, Senhor, porque nós queremos, mas sim para louvar e engrandecer a Ti, prestação de serviço este, Pai, que Tu há de receber, se houver sinceridade no nosso coração. Portanto, observa a sinceridade no nosso coração, Senhor, e manifesta a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós somos necessitados delas, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos isso e agradecemos para todo sempre. Amém? Os irmãos podem sentar e nós vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de Jesus. E aí nós vamos ler em João, no relato de João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. O Evangelho não é de João, é de Jesus, né? Segundo escreveu João, nós vamos ler no capítulo 1, os versos de 1 a 5. Nós temos aqui a epístola, né? E esta aqui, o Evangelho segundo João. Então, nós vamos ler no Evangelho. Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 1, verso de 1 a 5. Boa leitura da palavra do Senhor. Nós vamos nos atentar, não é? Justamente para o que está escrito aqui, e é de vital importância para a nossa compreensão. Tá certo? Neste princípio de culto, convocação do povo de Deus, em justamente nós honrarmos o Senhor, né? Louvarmos a Ele e compreendermos essas questões da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o que, irmãos? O verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, não era um Deus. Tem uma Bíblia aí meio estranha que fala que o verbo era um Deus. Não, não era um Deus. Deus. Nós cremos na Trindade. Amém?
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece das trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Vamos repetir isso? E as trevas não prevalecem. De novo, foi um ensaio. E as trevas não prevalecem contra ela. Graças a Deus, que bênção, irmãos, é nós sabermos exatamente disso. A luz, o próprio Cristo, que nos retirou exatamente do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho Celeste, o reino da luz. E nós estamos aqui hoje, os nossos irmãos estão espalhados, né? O povo de Deus, o povo do pacto, o povo da aliança, espalhados por todo o mundo, compreendendo, entendendo exatamente essa verdade santa. E isso nos convoca, inclusive, a adorar e enaltecer o nosso bom Deus. Não há outro motivo sequer de nós estarmos reunidos aqui, se não for para render graças e adoração a este verbo que se encarnou, se vestiu, vamos colocar assim, de pele humana. Para quê? Para nos salvar, para nos ensinar, para nos fazer justamente cair as escamas dos olhos e nos fazer trilhar aos caminhos de vida eterna. Amém, meus irmãos? Amém? Nós vamos louvar ao Senhor, vamos ficar em pé. E no 172 do nosso inário, antes de soltarmos ali, quero novamente fazer justiça aos nossos irmãos que aqui estão, sempre participando conosco na condução do louvor. Joel e a Márcia, como eu acabei de falar, foram a uma outra igreja levar, né, o trabalho missionário das missioricas. Estão por lá hoje, na semana que vem estão de volta. A minha esposa ali não consegue falar. Se ela falar um A ali, ela está sem voz nenhuma. E a Regina também hoje, né, com a garganta muito ruim. Então, esses irmãos que nos conduzem sempre no louvor e na adoração, e tantos outros que hoje estão lá na Igreja da Penha, por ocasião, não é? Justamente de batismo e profissão de fé, não estarão conosco. Mas nós estamos aqui. A letra será reproduzida na tela, nós vamos usar hoje o playback, tá certo? E aí você precisa louvar ao Senhor, não somente com seus lábios, como a palavra do Senhor diz, mas acima de tudo com o coração, com tudo que tem, com tudo que você é. Então, auxilie nesse louvor do nosso bom Deus. E não auxilie simplesmente para nós criarmos um coro, mas justamente para que Deus receba a nossa adoração como um cheiro suave e agradável e manifeste a sua graça sobre nós. Amém, meus irmãos? Estará sendo reproduzido aqui na tela e nós vamos louvar ao Senhor ao som do playback.
glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com um pendão real, mais um hino ao nosso coração. Prontos aqui nós estamos para glorificarmos o nome de Deus. Um pendão real. Glória a Deus, irmãos, podem sentar, por favor. Firmes, irmãos, nós estamos aqui caminhando até o dia que Cristo nos chamar. E essa firmeza não parte de nós. É Deus quem nos persevera. Sem a poderosa mão de Deus nos perseverando, nós não faríamos absolutamente nada, não iríamos para lugar nenhum. Mas hoje nós podemos aqui louvar ao Senhor, firme nas promessas do Senhor. O Senhor tem nos sustentado. E o Senhor é fiel. Não fiel a nós, como alguns pensam. Fiel à sua palavra, fiel ao cumprimento das Sagradas Escrituras. Nós somos falhos, nós erramos, nós tropeçamos, mas o Senhor permanece fiel à sua palavra. E graças a Deus, não é? Que o Senhor é imutável, que o Senhor não muda, não há sombra de variação nenhuma. Se não fosse isso, nós estaríamos perdidos. Nós servimos a um Deus santo, servimos a um Deus imutável e a um Deus todo-poderoso que nos condiciona aos caminhos de vida eterna. Graças a Deus por isso. Nós temos ao nosso coração esse júbilo, esta alegria de compreendermos essa verdade santa. Meus irmãos, vamos recorrer mais uma vez à Bíblia Sagrada. Salmos 32, por favor, corra lá no Salmo 32, nós vamos ler um verso apenas, o verso 5. Salmo 32, verso 5, leitura da palavra do Senhor. Esta palavra tão boa, viva, eficaz, não é verdade? Que fala também a respeito de perdão. Ela trata, as nossas vidas, fala a respeito de uma série de questões, incluindo perdão. O Senhor que nos concede tão bendita graça, tão bendita misericórdia, não é? Motivo de nós não sermos consumidos.
Salmos 32, Salmo não tem capítulo, tá certo? Salmo número 32, verso 5. É um saltério, não é? O inário aí do povo de Israel, e nós vamos aqui ler a palavra do Senhor tão bendita. Salmo 32, verso 5. Olha o que diz na palavra de Deus: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Veja, meus irmãos, que para que nós obtenhamos perdão da parte de Deus, é claro, quando nós vamos ao conceito da aliança de Cristo, quando nós vamos ao conceito do que Ele fez a nós, por nós, aliás, na cruz do Calvário, entendemos, inclusive desde antes da fundação do mundo. Cordeiro de Deus que morre, não é? Como a Bíblia diz, desde antes da fundação do mundo, pelo seu povo, claro. Mas veja, irmãos, isso não nos condiciona simplesmente a entendermos que Cristo morreu na cruz do Calvário e está tudo certo, eu não preciso reconhecer isso, eu não preciso pedir perdão pelos meus pecados. Tem gente que pensa dessa forma. Não tem nada a ver com a doutrina da justificação. Nós somos justificados, sim, justamente pelo sangue de Cristo. E absolutamente quem está em Cristo, como diz Romanos capítulo 8, verso 1, não tem nenhuma mais condenação que o espera. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, tá certo? Mas nós precisamos reconhecer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Se nós não tivermos esse reconhecimento, se nós não tivermos a convicção de pecado, começa por aqui, se nós não declararmos que somos pecadores, se nós não falarmos e clamarmos a Deus, Deus, sê propício a mim, como aquele publicano no cenário do fariseu, se nós não nos rendermos aos pés do Senhor, clamando por perdão, como é que nós vamos desaguar, irmãos, nessa tábua, vamos colocar assim, dentro de um lago fétido chamado pecado, e essa tábua que vai nos levar ao porto seguro que é Deus, como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos reconhecer. E veja, um salvo, um justificado, ele reconhece que é um pecador. Assim como o salmista está dizendo aqui, o salmo de Davi, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Isso é uma das questões. No Salmo 51 nós vemos, inclusive, ele retornando a falar isso, né? Ele confessa, ele tem convicção. A iniquidade ele não oculta. E ele diz, Davi, em certas vezes, ele parece que fala com ele mesmo. Né? Várias vezes Davi fala assim, com a sua própria alma. Por que está abatido a minha alma? Ele fala com ele mesmo. E às vezes ele se lamenta. E no final ele fala, não, fique tranquilo, eu ainda louvarei. E olha o que ele fala aqui. Eu confessei o meu pecado e a minha iniquidade eu não ocultei. Eu não tenho um pecado de estimação que eu guardo, que eu ponho coleirinha no pecado e fico toda vez pecando e pecando e pecando e pecando a mesma situação. Não. Ele diz, confessarei a quem? Ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. A única coisa que faz separação entre nós e Deus, pecado. Iniquidade, como diz Isaías, tá certo? Nós precisamos reconhecer justamente que somos falhos, miseráveis, pobres, cegos e nus, pecadores, e compreendermos que só Cristo pode nos perdoar. Não há aqui nenhuma intermediação de um padre, de um pastor, de um líder religioso. Cristo é o nosso único mediador. Nós vamos a Deus por intermédio de Cristo. Então hoje você tem essa possibilidade. Não numa questão protocolar, como nós fazemos na questão litúrgica do culto, mas justamente se derramar na presença do Senhor e falar, Senhor, eu sou pecador, eu peco todos os dias. Sê propício a mim, me perdoa, Senhor, porque eu estou ferindo a tua santidade, mesmo involuntariamente. Mesmo involuntariamente. Isso é o que faz um servo do Senhor. Isso é o que faz um filho de Deus. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos mais um momento de oração. E aí nós vamos fazer 2 orações por perdão de pecados. Nessa primeira oração, eu quero pedir que o Júnior ore ao Senhor por perdão de pecados. E continuando essa oração, nos conduzindo a Deus, eu vou pedir ao irmão Xavier, após o Júnior, que ore também, especificamente por perdão de pecados. Amém? Oremos.
Traz-nos à luz da nossa memória o que nos fez mal, Pai, os nossos caminhos maus, Senhor. E faz com que sejamos exortados pela Tua santa palavra, Senhor. E que não mais pequemos contra Ti, Pai. Mas que o Teu Espírito Santo, Pai, nos faça ser constrangidos com o nosso pecado, Pai. E não segui-lo mais novamente, mas nos entregarmos a Ti, que és a rocha firme, Pai, na qual sabemos que não seremos arrebatados, Pai. Faço da minha oração um clamor pelo Teu povo, Pai. Pelos que não estão aqui, perdoa-lhes também os pecados, Pai. Os que estão em casa, Senhor, sei com eles, Pai. Brilha a Tua luz, Senhor, para que não errem contra Ti, mas vejam a Ti, Pai. E saibam o caminho certo a seguir, Senhor. E que eu clamo mais uma vez, som do meu coração, Pai. E faz-me um servo fiel a Ti, Senhor. Amém. Em Teu nome santo, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glorioso Deus, Santo e Eterno Pai, mais uma vez, Senhor, te agradeço, Pai, Amém. por estar aqui nessa noite. Esteve também durante o dia, estivemos aqui durante o dia, Senhor. Tivemos a oportunidade de falar do Teu amor, da Tua graça para as pessoas que aqui procuraram a igreja. Senhor, eu não sou digno, Senhor, porque sou um pecador, mas eu rogo, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que não somente esteja do meu lado, mas que Ele esteja dentro de mim, na minha mente, no meu coração, para que eu possa agir, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o desejo do Senhor, para que tudo que eu fizer, ó Pai, o Teu nome seja glorificado, ó Deus, honrado, Senhor, que só o Senhor é Deus, fiel e digno, Senhor, um Deus misericordioso, piedoso, bondoso, amoroso, embora nós não merecemos, ó Pai, porque como nós já ouvimos na Tua palavra, que nós somos pecadores, ó Pai, o Senhor não considera, ó Deus amado, uma confissão de pecado, mas quando nós continuamos, Senhor, cometendo os mesmos erros, o Senhor entra com providência, com amor, Senhor, com graça, Senhor amado, fazendo através do Teu Espírito Santo, nós enxergar tudo aquilo que não agrada o Senhor. Essa noite é noite de nós, do Teu nome, Senhor. Que viemos, ó Pai, estamos aqui, Senhor, para interceder por todos aqueles que não estão presentes, ó Pai. Nós podemos levar, Senhor, para a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, ó Pai. Levar, Senhor, uma boa palavra, Senhor, como nessa tarde também. Falei com a irmã Eudosita, Senhor amado, eu quero pedir para o Senhor por misericórdia, visita a Tua serva, Amém. visita também, Senhor amado, podemos, o irmão Francisco, a esposa que se encontra acamada, ó Deus, muitas vezes nós deixamos de fazer algo mais importante, que é a vida, que é a salvação, que é visitar os doentes, os enfermos, os problemáticos, como hoje ainda passava aquele jovem aqui, que agora anda perambulando pela rua, Fernando. Eu te peço, Senhor, toca naquele coração, naquela vida. Uma pessoa que eu já vi estar na igreja, com a Bíblia do braço, Senhor amado, mas está perdida. Ó Deus, te agradeço, Pai, essa noite. Peço a condição de honrar o Senhor Jesus Cristo. Visita os lares, as famílias, os que estão ausentes. E visita, Senhor, também a minha casa, a minha família, meus filhos, a neta e os nossos amigos. Aqueles ainda que não chegaram a reconhecer o Senhor como suficiente Salvador. E todos aqueles, ó Pai, que têm ouvido essa palavra, paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida. E é maravilhoso quando nós ouvimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos ofertar com os nossos dízimos e ofertas. Se nós viemos preparados para isso, aquele que veio preparado para isso, gasofilácio estará aqui à frente. Nós estaremos aqui, levantando nos nossos lugares e servindo ao Senhor. Mas para tanto, eu quero ler mais uma vez um texto da palavra do Senhor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versos 7 em diante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 7 em diante. É um texto conhecido. Algumas vezes, em alguns momentos, nós já utilizamos esse texto, que nos reforça justamente esse sentimento de servir ao Senhor em integralidade, né, em todas as áreas da nossa vida e não as áreas que nós escolhemos. Nós servimos ao Senhor em totalidade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9,
versos 7 a 12, também está sendo reproduzido aqui na tela. Eu geralmente utilizo essa versão, né, revista e atualizada. E diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo a Coríntios 9, 7 a 12. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. E o último verso 12 que leremos. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, como eu disse, nós servimos ao Senhor com todas as áreas das nossas vidas. Não simplesmente em algumas delas que optamos, né, ou desejamos. Não, todas as áreas. O mal que nós temos visto por aí afora, infelizmente, é que muitas pessoas, num momento como esse, de ofertório, eles até pensam que é um comercial dos cultos, né? Se nós estivéssemos assistindo uma programação de TV. Outros até tentam barganhar com Cristo, com Deus, não é verdade? Achando que compram a bênção do Senhor ou querem fazer alguma espécie, né, de que Deus os sirva com um chapeuzinho, não é, um crachazinho, e ele tem que servir rápido. Não é isso que nós aprendemos na palavra do Senhor. Até porque, para que nós pudéssemos fazer isto, ofertar, dizimar para a expansão do seu reino, até para fazer isso, nós precisamos que o Senhor antes nos abençoe, nos conceda graça, saúde, vigor, a providência do trabalho. E o Senhor tem feito isso. Quantos benefícios poderíamos falar do que o Senhor tem feito por nós? E sem merecermos, porque nós não merecemos absolutamente nada disso. Mas, meus irmãos, graças a Deus, Ele nos usa ainda para o louvor do seu santo nome como agentes abençoadores de sua obra. Então, todos os domingos, nós temos por ocasião fazer dessa forma. Depositar no gasofilácio os nossos dízimos, as nossas ofertas, para a expansão do reino de Deus nessa localidade, onde Ele constituiu que nós trabalhássemos para o seu reino. E, meus irmãos, é com muita alegria que nós temos visto o avanço, não somente nas questões evangelísticas, que aqui nos cercam nessa região. Muitas pessoas estão afluindo, né, a esta casa de oração, mas também, meus irmãos, o local onde nós estamos, se os irmãos têm verificado, nós temos procurado fazer algumas reformas mais pontuais. Tem notado isso ou não? E essas reformas pontuais, evidentemente, geram custos. Nós temos procurado fazer isto não somente para que a gente fique num templo muito bonito e aquela coisa toda. Não, não. A sinceridade no nosso coração faz com que, inclusive, nós tenhamos culto na calçada. Não há nenhum problema no local. Tá bem? Mas é muito bom quando nós temos uma possibilidade de fazermos isso. Então nós temos feito, planejado, sentado junto com os irmãos, o que a gente pode fazer para melhorar, não é? Aqui o nosso espaço físico, para melhor acomodar os irmãos, e graças a Deus os irmãos têm entendido isso. Têm dizimado, têm ofertado, têm sido revertido também para isso, não só, mas também para isso, e nós temos muitas coisas a fazer aqui ainda. Inclusive até a próxima ceia, não é, Júnior? Tem um mutirão essa semana aí, não tem? Tem ou não tem? Tem um mutirão essa semana aí. Fazer uma pintura aqui, dá, né? Aquela coisa ficar mais bonita. Tem o piso que a gente precisa dar uma arrumada nele, o teto, né? Tem tantas coisas, irmãos. Então, abençoe a obra do Senhor também nesse local. Amém? Alguns dos nossos irmãos que não estão aqui hoje estão lá na Penha, né? Nós conversamos isso antes. Temos conversado bastante a respeito disso e eles têm também tido esta consciência, não é verdade? De reverter aqui a questão monetária, evidentemente, aquilo que Deus dá a eles, o sustento, para que nós possamos aqui avançar nesse local. E com muita alegria, meus irmãos, no coração, nós vamos agradecer ao Senhor. Daqui a um tempo você vai ver. Nós vamos agradecer ao Senhor por tão bom benefício que Ele vai nos proporcionando todos os dias. Então, faz assim, ó, no teu bolso aí, pode ser que tenha um escorpião. Não é verdade? Aí fica com medo, né? Para a gente colocar a mão lá, ele pica às vezes. Mas, meus irmãos, arranca o rabo desse escorpião aí, vem aqui e oferta ao Senhor. Tá certo?
e não simplesmente para cumprirmos um ritual, um protocolo. Lembre-se que aqui nós temos o propósito de todo final, aí no final do ano, né, nós combinamos isso, de nós prestarmos conta à igreja. Vocês estão lembrados disso? Do quanto nós arrecadamos, do quanto saiu, tá certo? Aonde nós aplicamos transparência, tá certo? Nós temos por ocasião fazer assim. Evidentemente que nós não vamos pôr o nome dos irmãos aqui, claro que não. Seria uma falta de ética. Mas nós vamos colocar aqui tudo o que nós avançamos nesse ano. O que os irmãos dizimaram, o que os irmãos fizeram, o que foi caminhado, para sabermos aonde está sendo aplicada na obra de Deus. Precisa ser uma administração transparente. E graças a Deus nós temos isso aqui. E vamos seguir assim. Então, nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez ainda nesse momento, com o hino 32 agora. Segura para não soltar de supetão. Tá certo? Nós vamos ficar em pé, nós vamos louvar ao Senhor em sinal de reverência a Deus. E aí, você que veio preparado, nós fazemos isso todo domingo. Você que veio preparado, se desloque, coloque o teu dízimo, coloque a tua oferta aqui no gasofilácio e certamente Deus continuará te abençoando. Não porque você fez isso, não porque você fez isso, mas porque Ele é fiel, repito, à sua palavra. E Ele vai continuar dando providência à vida dos seus servos. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor com o hino 32 do Inário Novo Cântico, o Deus fiel. Exatamente isso, tá bem? Enquanto nós estivermos louvando, você vem à frente e proceda da forma como mencionei aqui. Vamos louvar. Deus Filho
Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor Deus e querido Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e as ofertas. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos, ó Deus. Ó Pai, aquele que não conseguiu ofertar, ó Pai, por alguma necessidade, que o Senhor nos ajude, ó Pai. Que o Senhor ajude e que o nosso coração venha ser grato, ó Pai, a ofertar na sua casa. Que a cada filho e filha que está aqui, ó Deus, seja abençoado, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar, por favor. Nós vamos agora prontamente à exposição da boa palavra de Deus. Exposição essa aos nossos corações. Nós temos louvado ao Senhor até esse presente momento. Temos glorificado aqui o seu santo nome, mas nós queremos ouvir ainda a voz de Deus aos corações através da orientação e da exposição fiel das Sagradas Escrituras. Amém, irmãos? Ou só eu quero ouvir? Amém? É a palavra do Senhor. Total reverência nesse momento, total atenção para o que o Senhor tem a conduzir aos nossos corações nessa noite. Meus irmãos, eu quero, por favor, que você abra comigo primeira epístola agora de João. No começo nós lemos acerca do Evangelho segundo escreveu João. E nós vamos agora na primeira epístola de João. O capítulo é o 1 e nós vamos ler a partir do verso 5. Primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do verso 5. Nós vamos entrar no capítulo 2 e lermos ainda o primeiro verso do capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 5. Até o capítulo 2, verso 1. Eu quero tratar com os irmãos essa noite o caminho da comunhão com Deus. Quero falar um pouquinho acerca disso. Qual é o caminho da comunhão com o Senhor? O que o Senhor fala aos nossos corações e o que Ele requer, inclusive através da sua palavra. Vamos, com base nesse texto, efetuar a leitura que diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é o quê, irmãos? É o quê? Luz, e não há nele treva nenhuma. Olha as condicionantes agora. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Agora vamos ao capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Curve sua cabeça. Deus querido, Deus eterno, mais uma vez, Senhor, estamos rogando a Ti, para que fale aos nossos corações. A Tua palavra aqui agora lida, será exposta, Senhor, e fala aquilo, Senhor, o que o Senhor quer dizer a nós, não o que queremos. Fala aquilo, Senhor, que nós precisamos através da Sua palavra, Senhor, para que nós possamos caminhar, Senhor, na comunhão contigo. Deus precioso, nós rogamos isso, não no nosso nome nem no nosso mérito, mas no nome santo, precioso e bendito de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. O caminho da comunhão com Deus, irmãos, é o que vamos falar hoje. Meus irmãos, nós vivenciamos em um mundo totalmente tumultuado de atividades, principalmente no nosso tempo mais contemporâneo. Se nós verificarmos algumas gerações anteriores, ou até décadas anteriores, não é verdade? Hoje a sociedade já é considerada pós-moderna, uma sociedade líquida, vamos dizer assim, como chamam alguns estudiosos, nós verificaríamos que o tempo atual, a questão contemporânea onde nós vivemos, é uma questão de caminho totalmente desconexo com o que nós víamos tempos atrás. Não é? Em outras décadas, em outras gerações. Hoje nós estamos principalmente nas grandes metrópoles, né, como esta que nós vivemos aqui em São Paulo. Caminho para lá, caminho para cá, e vai isso, e faz aquilo, e muitas atividades, muitas questões para fazer, e a correria do dia a dia.
Nós estamos condicionados nesse meio. Queremos nós ou não, hora ou outra, nós vamos nos achar nesse meio. E meus irmãos, essas atividades e até sons, vamos colocar assim, se misturam, tumultuando exatamente a nossa audição. E aí quando eu falo audição, entenda também no sentido espiritual isso, é claro. E essas questões todas aqui trazem um verdadeiro cataclismo na nossa mente. Um turbilhão de informações. Um turbilhão de vozes que muitas vezes são espúrias, são enganosas, mas que nos cercam. E veja, meus irmãos, no meio desse furacão, vamos colocar assim, essas vozes espúrias aqui, elas nos buscam, aliás, destoar-nos da autêntica trajetória, do autêntico caminho. Vozes aqui que são pífias. Vozes aqui que tentam tirar o nosso coração, ou tirar do nosso coração, a palavra do Senhor. Tentam nos mostrar um caminho que até no começo pode ser que seja agradável, mas no final é um caminho de morte. Vozes que vêm ao nosso ouvido, descem ao coração, mas não são vozes genuínas. Miram nossa audição espiritual. Vozes aqui estranhas ao nosso caminhar cristão. Irmãos, nós sabemos que nós vivemos aqui em um mundo, e aí entenda mundo como sistema, você pode colocar assim. Nós vivemos em um mundo que tenta exatamente atrapalhar a nossa caminhada cristã, e por que não dizer, e aí é o tema aqui, a nossa comunhão com Deus. Sim ou não? Um mundo com seus valores invertidos, os seus princípios desconexos da palavra do Senhor, que tenta justamente minar a nossa comunhão com Deus. Vários caminhos são oferecidos ao nosso coração, e são. A turma diz assim, o mundo não tem nada que presta. Tem. Mas nada do que ele possa nos oferecer é bom para o nosso organismo espiritual, vamos colocar assim. Nos ludibria, muitas vezes. Faz aqui essa ideia justamente de bombardear a nossa mente. Aí, claro, quando eu falo coração, são as questões volitivas, coração, entendimento, intelecto, claro, tudo. E deságua no sentido espiritual. Investidas, não é? Enganosas, que visam deixar a nossa comunhão com Deus em segundo plano, se der. E tem um nome técnico para isso, inclusive. Secularismo. Você já ouviu falar? Secularismo. Deixa Deus de lado, fica lá. Quando eu precisar, em algum momento da minha vida, em alguma área da minha vida, eu chamo Deus, convoco Deus. Vem cá, Deus, me ajuda aqui. Ajudou? Tá bom, Deus, volta para lá agora. Infelizmente, nós temos visto muitos cristãos caminhando assim, inclusive. Pelo menos ditos cristãos, não é? Pelo menos ditos cristãos. De fato, irmãos, já se encontra dentro do cenário do evangelicalismo, vamos dizer assim, principalmente o brasileiro, muitas heresias. Muitas heresias, não são poucas não. Algumas delas, que até deixaram em desuso um tempo atrás, na atualidade, elas estão sendo ressuscitadas, algumas heresias. Só troca o nome. Vem sorrateiramente, troca o nome, troca o título do que era antes, traz agora, e começa a se aplicar em muitos lugares como se fosse uma voz do próprio Deus falando, e não é. E isso aqui mina justamente a comunhão do corpo de Cristo. Evidentemente que nós sabemos que há joio e que há trigo, claro, a própria palavra do Senhor diz isso, mas essas questões tendem a minar com muita veemência, a fim do quê? De mudar o direcionamento do que nós devemos seguir. Além de nos fazer aqui destoar da palavra de Deus, traz como padrão estabelecido algo contrário do que o próprio Deus já disse e já revelou através da sua vontade perceptiva. 1 João, capítulo 1, aquilo que nós lemos aqui agora, nessa epístola, né? João, ele começa falando sobre a autoridade do testemunho. Ele escreve acerca daquilo que ouviu, do que viu, do que contemplou e do que tocou com as próprias mãos. Ele está falando do Senhor aqui. Ele está falando de Jesus Cristo. Percebe? E os primeiros versículos desse capítulo que nós lemos aqui, principalmente aí você coloca do verso 1 a 4, vamos fazer uma breve divisão para a gente entender melhor isso em nossa mente. Tem algumas semelhanças com o prólogo, agora não da epístola, mas do Evangelho. Você nota algumas semelhanças. João capítulo 1, verso 1 a 18, os primeiros versos têm uma certa semelhança, um prólogo, tá bem? Do que nós lemos aqui na primeira epístola de João, pelo menos nos 4 primeiros versos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, enquanto o Evangelho de João ressalta a natureza metafísica de Cristo, literal, metafísica, literal, tá certo? Nós lemos aqui no culto hoje acerca do Verbo. Não é um Deus
é Deus, nós acreditamos na Trindade, não é um Deus, como dizem aí, né? Uma Bíblia meio estranha aí, né? Como eu falei que diz um Deus. Isso serve para nós. E veja, o verbo aqui mencionado nesses versos aqui na primeira epístola de João, agora não fala somente da questão metafísica, da literalidade, que o verbo veio mesmo, se encarnou mesmo, mas fala da experiência pessoal que os apóstolos tiveram com esse verbo encarnado. Percebe? Ele veio. Legal, João fala isso no Evangelho. Agora João fala aqui, nós tivemos algumas experiências com ele. Por isso que ele cita lá, olha o que eu viu, contemplou, tocou, ele começa a dizer isso. Então a lembrança de Jesus estava ainda muito viva na mente do João. Enquanto aqui isso refletia sobre 3 anos e meio que ele caminhou com Cristo, pelo menos cerca disso, e os demais apóstolos também passaram junto aprendendo, e aí, claro, tiveram muitas experiências pessoais, muito ensino. Agora ele queria assegurar que as igrejas, sob o seu cuidado, João, tá certo? Teriam comunhão com o Senhor, ressurreto, assim como os discípulos. Por isso o caminho da comunhão com Cristo. E veja, meus irmãos, nessa epístola de João aqui, tanto o assunto da comunhão com Deus, quanto aqui o reforço do que é necessário crer em Cristo para a salvação, são trabalhados enfaticamente. Uma coisa não está desassociada à outra. É crer e observar. Observar no sentido de praticar. Percebe? João escreve a fim de orientar aqui quanto aos que devem ter comunhão com Deus, claro, com Cristo, na época os apóstolos. Ecoaria para nós também, hoje entre nós. Mas o ponto central direciona para a comunhão com Deus. Comunhão não é somente vir a um culto de domingo. Nós necessitamos, inclusive, vir a um culto de domingo como esse. Comunhão não é somente participar da ceia de forma protocolar. Não é só isso. Algumas pessoas pensam que é isso. Não é? E veja, meus irmãos, aqui então João traz com clareza a mensagem inspirada por Deus do que ele deseja transmitir a nós. Ainda aqui nessa breve introdução, nós vemos 3 questões principais na mensagem de João. A origem da mensagem, veja bem isso. A mensagem de João, ou o que ele anunciava, não era dele, mas de Jesus. De quem vinha a mensagem? De Jesus, não era dele. Segundo, o conteúdo dessa mensagem. Qual é o conteúdo da mensagem? Deus é luz, ou seja, ele é santo. É isso que ele está falando. Deus é luz, Deus é totalmente santo, Deus é totalmente puro, é cristalino, metaforicamente falando. E depois ele faz a aplicação dessa mensagem. Em terceiro lugar, ainda na introdução. Ele fala da pureza de Deus, e essa pureza denuncia os pecados. Você notou que tem várias condicionantes aí? Tem sempre um C. C isso, C aquilo. Notou aí ou não? Notou? Ele fala da pureza de Deus, que denuncia os pecados. Pois luz e trevas não podem coexistir. E ele fala assim, bem enfaticamente. É como se ele colocasse um outdoor, bem grandão. Pois não existe nele treva alguma. Logo, o caminho da comunhão com ele não deve ser o caminho das trevas. A mensagem é claríssima de João. Vejamos então, meus irmãos, de forma prática, algumas aplicações nesse texto. Algumas lições aqui para que nós possamos entender como trilhar esse caminho de comunhão com Deus. E aí, claro, vai servir de alerta para nós que caminhamos em comunhão com Deus e se há alguém que em algum momento, né, deu uma resvalada por outro caminho, vai servir aqui também de remédio. Em primeiro lugar, esse texto aqui nos mostra pelo menos 3 falsas alegações acerca do pecado. Pelo menos 3. João, nessa epístola aqui, também combate alguns ensinos falsos, difundidos pelos hereges da época dele. E os hereges mais conhecidos da época dele eram os gnósticos. Não sei se vocês já ouviram falar. Os gnósticos. Um desses ensinamentos disseminados pelos gnósticos, irmãos, está relacionado aqui diretamente à questão do pecado. Vocês lembram que eu disse para vocês que algumas dessas heresias elas têm sido ressurretas no meio do evangelicalismo brasileiro, ou até do pseudo-evangelicalismo brasileiro, principalmente falando, no mundo inteiro, mas principalmente no solo fértil do que é o Brasil, para essas lambanças que nós temos visto por aí? É lógico que ninguém vai chegar e falar, oh, prazer, eu sou gnóstico, eu estou ensinando uma heresia a vocês. É lógico que não. Mas disfarçadamente, facetadamente, vai acontecer isso.
E a heresia que ele estava combatendo aqui é relacionada à questão do pecado, lá porque o gnosticismo estava tentando, não é, introduzir para destoar, como eu disse no começo, vozes espúrias, vozes estranhas perante o povo de Deus, foi sustentada num dualismo em relação ao espírito e à matéria. O que os gnósticos falavam? Os gnósticos acreditavam que a matéria era essencialmente perversa e o espírito era bom. Era isso que eles ensinavam, dentre outras tantas bobagens. Tudo bem? Esta é uma. Como resultado, então, desse pressuposto, os gnósticos, hereticamente, claro, ensinavam que qualquer coisa feita no corpo, que a matéria é má, qualquer coisa feita no corpo, até mesmo se a gente pode dizer assim, entenda a minha colocação, o pior dos pecados não tem valor algum. Está tudo certo, normal. Por quê? Porque a verdadeira vida existe no reino espiritual apenas, no corpo não. Matéria é ruim. Destoa da Bíblia ou não? Destoa do ensino que João está trazendo aqui ou não? Destoa. O ponto aqui de atenção é que esta e outras ideias furadas, trazendo aqui já bem no modo mais grosseiro, ideias furadas, são ensinadas ainda hoje. Vocês sabiam que são? Em alguns lugares aí? E precisam ser combatidas. A apologética precisa ser feita. Hoje ainda, não poucas pessoas dizem, olha, eu posso viver em pecado e ter comunhão com Deus. Tem gente que fala isso, eu já ouvi isso. Recentemente, antes de vir aqui, eu nunca saí de São Paulo, mas voltar aqui, né, a pastorear em São Paulo, estava no interior, eu ouvi isso de uma pessoa. Não, está tudo certo, eu tenho comunhão com Deus. E como eu gosto de brincar aí, pisando na jaca, né? Tem gente que pensa assim. E a palavra de Deus é categórica em dizer que eles estão errados. Primeira epístola de João, capítulo 1, o verso 5 e o verso 6. Olha o que está escrito. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Qual é a mensagem? Alguém poderia falar. Essa aqui, ó. Que Deus é luz e não ele treva nenhuma. Se dissermos que nós mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não tem essa conversa. Não, no corpo eu posso viver da forma com que eu achar que deva. Está tudo certo, está tudo ok. Deus passa um pano. Deus me perdoa, Deus sabe. Você está fazendo isso conscientemente, irmãos? Se você estiver fazendo isso, sinto lhe informar. Você está fazendo errado. A palavra do Senhor não nos orienta a isso. Algumas pessoas acham que pode viver pecando sem que isto afete a sua comunhão com Deus. João responde, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, nós mentimos. Mentir é pecado ou não? Sim ou não? Pecadíssimo, né? E tem uma paternidade. Quem é o pai da mentira? Uma paternidade. Meus irmãos, o apóstolo Paulo agora orienta, citando o contexto, né, do jugo desigual. Está falando em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, na parte B do verso. Ele diz assim, ó, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Pode andar de mão dada? Qual é a sociedade que pode andar entre uma coisa e outra? Entre luz e trevas, é isso que ele está dizendo. Ou que comunhão há entre a luz e as trevas? Não tem comunhão. Se nós dissermos isso, nós estamos mentindo. Isso serve para quem quer que seja. Do maior, olha aspas aqui, ao menor. Deus é luz. Não há possibilidade de comunhão com Ele se nós estivermos caminhando em trevas. O pecado prejudica, rompe a nossa comunhão com Deus. Ele rompe. Isaías 59, verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Aí todo mundo, que bênção, né? Maravilha. Sim, é uma bênção. Nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O Senhor ouve? Ouve, ei, maravilha. Sim, sim, Ele ouve. Mas as vossas iniquidades, tem o mas, o porém, o todavia, as vossas iniquidades, pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Para quê? Para que não vos ouça. Pecado é divisor de comunhão com Deus.
Há muitos que se dizem cristãos, ou até na terminologia atual, os evangélicos, e continuam aqui na prática de vários pecados, achando que isso é normal e não prejudica o relacionamento com Deus. É um grave engano, irmãos. O João está falando isso, é um grave engano. Hoje ainda, por incrível que pareça, há quem diga, eu não sou pecador. Tem gente que fala, não, eu peco, mas isso não afeta a minha comunhão com Deus. Aí tem uma outra turma que fala, não, eu não sou nem pecador. Tem uma turma que fala isso. Os gnósticos aqui ensinavam, nós não temos pecado. No corpo? Não. Lembre-se que João estava combatendo isso. Ué, o corpo é perverso, a matéria é perversa. Então pode enfiar o pé na jaca, na melancia, onde vocês acharem que deve. Está tudo certo. Os gnósticos diziam isso. Os docetas também. Não é? Que são antes dos gnósticos, precursores, né, dessas ideias furadas aqui. Isso permeou ao longo da igreja primitiva. Permeou ao longo da patrística, dos 3 primeiros séculos da igreja. E foi veementemente combatido. Olha, tudo que é inerente à natureza humana e ao corpo, pode ficar tranquilo, está tudo certo, pode pecar à vontade. Não é isso que a Bíblia diz para nós. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 8, o texto que nós estamos lendo, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Uma coisa é dizer, eu peco sim, eu até reconheço que peco, mas eu não tenho nenhum problema não. Deus entende, está errado. Outra coisa é dizer assim, olha, eu não tenho pecado, eu não peco não, é santo, é isso. O texto está dizendo aqui, olha, não tem pecado? Está enganando a si mesmo. Infelizmente isso chega até os púlpitos, infelizmente. Tem um pastor, não sei se é pastor, mas eu vou chamar assim. Não vou dizer o nome. Bem famoso. Ele está lá nos Estados Unidos. Comprou um templo bem grandão hoje, esse tempo atrás aí. Ele chegou numa igreja, conta um pastor amigo nosso, que estava lá, sentado no púlpito. Esse pastor, outro, né, não o amigo, que chega na igreja e fala, olha irmãos, ele com a Bíblia assim fechada, eu quero agradecer aos irmãos e quero glorificar a Deus, porque faz 1 ano que eu não peco. Nós ouvimos isso, né, de um irmão contando. Eu acho que era só levantar a mão, que o anjo pegava a mão e levava embora, não é assim? Irmãos, não tem pecado? Eu já pequei hoje. Vocês também? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. A palavra de Deus aqui em vários textos reafirma o fato de que o homem ele é pecador por natureza. Nós podemos citar o Davi, Salmo 51, verso 5. Fui concebido em pecado. Sou pecador. É o conceito ali, né? A gente poderia citar Romanos capítulo 3, né? Aí, a partir do verso 9, falando a respeito disso, da martiologia do pecado. Podia. Tem vários textos. Mas parece que esses textos as pessoas elas rasgam da Bíblia. Ou não querem chegar a estas páginas da Bíblia. Veja, meus irmãos, a Bíblia ela fala claramente acerca da nossa natureza pecaminosa. Marcos capítulo 7, verso 21 a 23, diz o seguinte: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Aí ele vai falando. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. É do coração do homem, irmãos, que procedem todos os pecados e fontes de maldade. Aliás, o seu coração abarca isso, inclusive quando tem ídolos do coração reinando lá no coração dele. Nós já tratamos sobre isso aqui, dos ídolos do coração. Ninguém se engane, irmãos, todos nós somos pecadores e carecemos do perdão de Deus. Ninguém se engane, todos os humanos merecem ir para o inferno. Aí você vai falar, eu vim para a igreja para ouvir que eu mereço para o inferno. Sim, eu e vocês merecemos ir para o inferno. É a graça de Deus que nos tira de lá. É a graça de Deus que nos tira de lá. Nós estamos mortos em delitos e em pecados. O que é que morto faz? Ninguém se engane, irmão, irmã. Todos nós somos pecadores, não somos dignos da comunhão com Deus. Não somos.
mas ele envia Cristo e nos reconcilia com ele mesmo. Hoje ainda, além dessas duas questões, por incrível que pareça, tem quem diga: eu não tenho cometido pecados. Eu até pequei durante um tempo, mas agora eu não tenho mais pecado. Perceba, tem a primeira classe de pessoas que diz: eu peco mesmo, mas Deus passa um pano. Ele sabe, está tudo certo. Sem arrependimento, sem perdão, sem nada. Segundo tipo de pessoa, as pessoas falam assim: não, eu não tenho pecado, nunca pequei, não vou pecar. Tem outros que falam assim: não, eu até pequei durante um tempo, mas eu não tenho ultimamente cometido pecados. Existe isso? 1 João, capítulo 1, verso 10 diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo o quê? Mentiroso, e a sua palavra não está em nós, irmãos. E lembre-se do que é a palavra, além dessa aqui, preceptiva revelada a nós. Quem é a palavra? O verbo. Quem é? Gravíssimo isso. A terceira e mais grave heresia dos gnósticos era negar que nós pecamos na prática. Infelizmente, eu estou lembrando aqui agora, nós temos batido um papo bom com alguns irmãos nesses últimos dias. Infelizmente, inclusive, tem quem ensine. Vocês sabiam que tem quem ensine assim, ó? Peque à vontade. No dia que você batizar, depois não dá mais, não é assim? Peque à vontade. Fique tranquilo, vai pecando aí, não tem problema não. Viva a sua vida. Viva como você acha que deva viver. Porque depois que você batizar aí, você não pode mais. Então viva a vida. É isso que a palavra do Senhor nos diz? Pode ficar à vontade, como o Pelágio diz? Não, nós nascemos neutros, nascemos sem pecado. Pode ficar tranquilo. Aí no dia que você batizar, aí você muda a vida. Primeiro, que nem entendeu o batismo, o propósito do batismo. Segundo, que não entendeu absolutamente nada da Bíblia. Um ensino falso como esse é um ensino falso. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? É falso. Meus irmãos, dizer que nós não pecamos ou não temos pecado, como aqui diz, é uma grave mentira. É chamar Deus de mentiroso. Já parou para pensar nisso? Deus é mentiroso. Você tem coragem de fazer isso? Demonstrar que nós não conhecemos absolutamente nada da palavra de Deus é dizer isso. Dizer que nós não temos pecado é colocar uma falha no caráter moral de Deus, de Cristo Jesus. Porque ele falou que nós somos pecadores. E se nós estamos dizendo: não, você não sabe de nada, Jesus. Na verdade, nós não temos pecado, não. Então nós estamos colocando uma falha no caráter moral de Cristo. Sim ou não? Dizer que nós não pecamos ou não temos pecado é ferir a santidade de Deus, irmãos. Deus santo, puro, né? Como falei aqui há pouco. É ferir a santidade de Deus. É querer colocar alguma corrupção em Deus. Miserável homem que somos. Por pensarmos dessa forma. Dizer que não pecamos é colocarmos a nossa verdade, aí entra relativismo, né? Subjetividade, acerca da verdade absoluta que é a palavra de Deus. Isaías 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Era nossa. Nossa. Em segundo lugar, segunda lição. Esse texto aqui, além de mostrar, em primeiro lugar, pelo menos 3 falsas alegações acerca do pecado, do que João estava combatendo, falando dos gnósticos, esse texto aqui mostra para nós também, agora, 3 formas de nós trilharmos o caminho da comunhão com Deus. Ele mostra para nós. Diante da falácia do gnosticismo, até dos docetas, né? São seitas que permeavam a igreja primitiva. Heresias aqui similares, que atualmente são difundidas, similares. Não devemos ficar inertes. Se você aceita isso numa boa, tem alguma coisa errada. Nós não devemos ficar inertes, de forma nenhuma. Para trilharmos o caminho aqui da comunhão com Deus, não é de qualquer forma. E aqui envolve também o processo de santificação. Relembrando uma coisa que categoricamente nós temos aprendido aqui. Nós não fazemos obras ou não caminhamos no processo de santificação para sermos salvos. Nós somos salvos, por isso caminhamos no processo de santificação. Nós somos salvos, por isso praticamos boas obras. Poderia rechear aqui um bolo de
textos e contextos bíblicos acerca disso. Nem é o ponto aqui. Mas é só para nós relembrarmos isso. Veja, meus irmãos, um tratamento radical contra o pecado aqui, ele deve ter pautas principais na nossa vida, não pode ser secundário. João nos afirma nessa segunda lição, que para nós trilharmos o caminho da comunhão com Deus, é preciso andar num caminho chamado luz. Não é isso que diz o texto? 1 João capítulo 1, verso 7. Se porém, olha, tem tudo isso aqui, é verdade, que nós vimos até agora. Se porém, todavia, andarmos na luz como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do quê? Aqui envolve justificação também. Olha que bênção. Quando fomos salvos, irmãos, e aí, claro, eu não vou entrar aqui nas questões do Kairos, do Cronos, do tempo eterno. Não, nós já vimos isso em outro momento, veremos mais para frente, em outras etapas. Quando nós aqui fomos salvos, Deus nos libertou e nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor. Nos trouxe aqui para a sua luz. Um dos textos mais bonitos da Bíblia Sagrada. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor, a qual nós temos redenção, a remissão dos pecados. Remidos. A palavra de Deus traz algumas credenciais daqueles que são genuínos filhos de Deus. Primeira carta à igreja de Tessalônica, capítulo 5, verso 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz. É da luz, o caminho é a luz. Sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. Somos transportados. Nós somos filhos da luz. Caminhamos na luz. Seguimos na luz. Importa que andemos na luz. A palavra de Deus diz como os que são da luz devem se portar. Como é que eles devem se portar? Vamos a um outro texto auxiliar. Efésios capítulo 5, verso 8 a 14. É assim que um filho da luz deve se portar. Olha lá. Efésios 5, de 8 a 14. Pois outrora, lá para trás, já passou isso aí. Outrora, erais trevas, porém agora sois luz própria. No Senhor, fora do Senhor não. No Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Sabe aquela obrazinha que a gente faz de vez em quando, infrutífera da treva? E aí você pode imaginar várias delas. Sabe isso? Não faz parte dos filhos da luz. Não faz parte da nova natureza. Não faz parte daquele que é regenerado. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as com muita veemência. Porque o que eles fazem em oculto é só referir e é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz. Olha só. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo fará o quê? Te iluminará. Andar na luz, irmãos, é andar em sinceridade e em verdade. Não é andar escondendo ou pensando que pode esconder algo de Deus. Não é. Querido irmão e irmã, não caia na bobagem de trazer para a sua vida uma fala maligna, que inclusive tem sido pauta nos nossos tempos atuais. Se te faz feliz, não é errado. Já ouviram isso? Não tem problema. Você está feliz? Então está tudo ok. Você está fazendo aquilo, pecando e mais aquilo outro. Eu não preciso nem elencar os pecados, as questões ideológicas, inclusive. Te faz feliz? Problema não é pecado não. Fica tranquilo. O que importa é você ser feliz. Você está feliz mesmo? Então não é errado. A Bíblia que nós cremos diz ao contrário disso. Cuidado, irmãos. Antes seja luz. Cuidado, meu irmão. Proceda conforme a palavra do Altíssimo. Tome cuidado aqui, não brinque com isso.
Cuidado, meus irmãos, não caminhe num campo minado chamado pecado, e está lá o campo minado, uma hora você está feliz, você vai caminhar, opa, que legal, docinho, o mel na chupeta, mas uma hora você vai pisar e quando você levantar o pé vai explodir. O campo minado do pecado, ele vai te matar. O salário do pecado é a morte. Uma hora vem a explosão. Meus irmãos, trilhar pelo caminho da comunhão com Deus é salutar para nós, nós devemos partilhar isso, uma verdade prática no nosso coração, não é uma verdade de culto, que eu ouço aqui, entra no ouvido e sai no outro, senão você é um ouvido esquecido, você tem que entrar aqui, isso tem que descer ao coração, de fato o Filho de Deus obedece à demanda da sua palavra e você pratica com as suas ações e com as atitudes. Por quê? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Por quê, Pedro? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade da igreja presbiteriana. É assim? Povo de propriedade da Moeb, do Carrão. É desse jeito? Povo de propriedade da Assembleia, da Batista. É assim? Não é assim. Povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. De Deus. A fim de proclamar diz o quê? Compartilhar o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas, você lá em lamaçal de pecado, inimigo de Deus, distante de Deus, em guerra contra Deus, em rebelião contra Deus, te chamou das trevas para a maravilhosa luz, a luz. Alegra o seu coração isso ou não? Meus irmãos, João informa também que para trilhar o caminho da comunhão, é preciso fazer uma coisa que nós fizemos aqui nessa noite. E que temos recorrentemente feito. Não é? Confessar pecado. Confissão de pecados. Confessar pecados. Para caminhar na luz, precisa confessar pecado, viu? 1 de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. Amém? João está falando, para você trilhar no caminho da comunhão com Deus, você precisa confessar pecado. A atitude do cristão aqui com o pecado é seu reconhecimento. Reconheci, sou pecador, joia, primeiro. Segundo, arrependimento. Estou arrependido, contrito no coração. Terceiro, confessar esse pecado. Acabou aí? Tá bom assim já ou não? Tem mais um quarto ponto aqui, não tem? Abandonar o pecado. Precisamos abandonar o pecado ou não? Aquele que confessa e deixa, alcança o quê? O que é misericórdia? Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O que é que nós merecemos? Lago de fogo. É duro, né? Mas é isso mesmo. A misericórdia, ou as misericórdias do Senhor, são sem fim. E elas, inclusive, são motivo de nós não sermos consumidos. Percebe? E olha só, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida espiritual. As pessoas pensam que é financeiro, vida espiritual. Mas Deus perdoará aquele que confessa, irmãos, de fato, tem convicção, reconhece e abandona o pecado. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Não é esse texto que nós falamos? É Provérbios 28, né? 3, se não me engano. Não é assim? Mas os que confessam, deixa, alcança misericórdia. 13. 13. A solução para o pecado, irmãos, é o perdão. Mas antes precisa ter arrependimento sincero, confissão e abandono disso. O caminho bíblico é claro e objetivo. Não tem outro caminho. Qual é o caminho? Arrependimento, reconhecimento. Não tem outro caminho. Não pense que você vai alcançar perdão por si próprio. O único que tem poder para perdoar é Deus, Cristo. Espírito Santo, Trindade, Cristo. Não é você indo lá e falando, olha, eu vou aqui na confissão auricular, eu vou chegar aqui, olha, eu pequei, fulano de tal, vicário. Não, vicário, substituto, né? Olha essa conversa. Vicário é substituto. Representante de Deus na terra. Eu pequei. Não. Vai lá, 3, 4, Ave Maria aí, tá tudo ok, tá tudo certo. Ele não tem poder para intermediar o perdão dos seus pecados.
Ah, eu pequei. Não, mas eu vou ficar lá sentado. Eu vou ficar sentado lá no banco, vou ficar aqui, tudo certinho, até que a misericórdia venha. Até que a misericórdia venha. E o que é? Alguém que se levanta lá, não, Deus me revelou que a misericórdia veio. O único que tem poder para perdoar pecados é Cristo. Confesse a Ele. Clame a Cristo. Se derrame aos pés do Senhor e diga, Senhor, olha, eu sou um pecador mesmo, mas tem misericórdia de mim. E Ele intercede por nós. E às vezes até quando nós não conseguimos falar, não é? Nós temos um que habita dentro de nós, o irmão Xavier fez a oração lá. Quem é que habita dentro de nós? O Espírito Santo de Deus, que leva ao Pai como gemidos inexprimíveis. Nós nem conseguimos falar às vezes, mas Ele transmite ao Pai, traduz ao Pai tudo aquilo que nós estamos sentindo, no sentido também de perdão de pecados, é esse ponto que eu estou falando. Meu irmão, minha irmã, confessar pecado significa concordar que você ofendeu a Deus. E você ofendeu, e eu também. É concordar que nós ferimos o caráter santo de Deus. É concordar que nós merecemos punição pelos pecados. Nós precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados para o Senhor. Quais pecados? Pecados da juventude, pecados da maturidade, pecados da velhice, pecados das omissões. Eu sei o que devo fazer e não faço. É pecado. Pecado das comissões. Tá certo? Pecados de impertinência, de ira externada, vamos colocar assim, dos lábios que proferem palavras torpes, não é? Do dia a dia, da nossa caminhada, da dureza do nosso coração. Pecado, sabia? O Senhor tem falado e a gente está com o coração. Não queremos ouvir a voz do Senhor, muitas vezes. Meus irmãos, pecado de incredulidade. Tem muita gente incrédula por aí, tem ou não tem? Pecado aqui de presunção. Pecado de altivez, soberba. Peito lá em cima. Olhando de cima, hein? Não é para ajudar o irmão a se levantar. É porque acha que é a última bolacha do pacote. Quem somos nós na fila do pão? Pecado de deslealdade para com as coisas de Deus. Inteiramente, todas elas. Posicionamentos na causa de Cristo. Para não ficarmos mal com um irmão ou outro ali. Mas peraí. A palavra de Deus diz X, é X. Ponto e acabou. Ah, mas o irmão lá não vai gostar. Não é um problema meu. Prefiro agradar a Deus do que a homens. Pecados da falta aqui, irmãos, de comunhão com Deus, o zelo sincero pelas coisas de Deus, pela glória de Deus. Isso desonra o nome dele. Pecado de impurezas. Aí impurezas aqui. Pensamentos. Pecado de impureza em atos, ações. Pecado de impureza aqui de cobiça. Tem ou não tem? Ó, só tinha lá na igreja primitiva. Idolatria. O que Deus nos dá, às vezes, e a gente administra de forma impertinente, né? Sem a devida honra ao Senhor. Isso em tudo. Família, finança, tudo. Tudo, absolutamente. Olha lá. Pecados da falta de meditação na palavra. Isso aí quase não tem. Hoje todo mundo medita na palavra. É uma benção. É assim? Uma vez eu perguntei para uma pessoa, vou fazer um aconselhamento pastoral, casal, né? E aquela reclamação, primeiro eu conversei com o esposo, separadamente, depois com a esposa, separadamente, junto com a minha esposa, claro. E depois a gente uniu e a gente foi vendo, né? Percebendo as coisas. E falei para eles, principalmente para a moça, mas para o moço também. Jovem casal, falei assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. A vida devocional de vocês. Oração, não é? O jejum entra. E a leitura da palavra? Quanto tempo vocês não param assim para meditar na palavra, ler um texto, meditar mesmo, parar ali, se debruçar no texto? Ah, já faz tempo, né? Foi a resposta. Vocês já entenderam qual a causa aqui, né? Sim ou não? Se pautam pelos seus próprios anseios, por aquilo que eles acham, achismo, e não pela palavra.
não medita na palavra, não lê a palavra, e até quando vem um culto, aqui está sendo transmitido na tela, não tem problema nenhum, é muito bom. Mas às vezes o conhecimento que se tem é quando é transmitido aqui. E às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Não medita na palavra. Falta de meditação da palavra. Negligência na reverência ao Senhor. Uma coisa frívola, né? Protocolar apenas. Precisamos nos arrepender, irmãos. Esse é o caminho da comunhão. É comunhão que você quer? Com Deus? Esse é o caminho. Arrependimento. Perdoar os nossos pecados, pedir ao Senhor os pecados que nós sabemos e os pecados que nós nem sabemos, nem lembramos mais. Você lembra de todo o pecado que você cometeu na vida? Vocês lembram? Claro que não. Mas nós precisamos pedir perdão. Pecados que foram confessados, amém. E os inconfessos? O bom Senhor nos ouve. Isso é um fato, se nós fizermos isso com sinceridade. A um coração quebrantado, Ele não desprezará. Não desprezará. Mas, meus irmãos, é o dia oportuno, hoje é dia oportuno, de nós confessarmos os nossos pecados, largar a prática do pecado, e aí, a prática voluntária desses pecados principalmente, não é? E voltar-se inteiramente ao caminho da comunhão com o Senhor. Hoje é dia. Hoje é dia de fazermos isso. João informa também que para se trilhar o caminho da comunhão com Deus, em mais um ponto, precisamos lutar contra o pecado. Aí é o último verso, nós já vamos caminhar para o encerramento. 1 João capítulo 2, verso 1. Nós caminhamos na leitura até aqui. Expositivamente eu estou dizendo a vocês. Olha o que diz. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia, de novo, né? Mas, porém, pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é o advogado? Quem é o advogado, irmãos? Jesus Cristo, o justo. Ele é o advogado. Ele sabe que nós pecaríamos. Nós temos a natureza pecaminosa. Mas esse saber que nós pecamos não é assim, não, está tudo bem, tudo certo, como eu disse no começo. Não. Nós temos que lutar contra o pecado. João diz isso. Filhinhos, não peque. Eu sei que vocês vão pecar. Nós temos a natureza pecaminosa. Mas se pecarem, calma. Aí você faz aquilo. Você pede perdão, você confessa, você tem convicção, né? Clama ao Senhor e saiba que você tem um advogado para interceder. Mas você precisa largar a prática do pecado. Tá certo? João explica que o crente, aqui, lá na figura dos apóstolos, das pessoas que estavam lá e para nós também, deve lutar contra o pecado. Só que, infelizmente, ele cairá no pecado. Tem gente que acha que agora passa a ser cristão, não peca nunca mais. Aquilo que eu disse. Não, peca. Nós estamos num processo de santificação, mas todos os dias nós temos que avançar nesse processo de santificação. Ele é gradativo, progressivo, né? Gradual, e nós não teremos mais pecado. Quando? Quando nós formos glorificados. Mas, enquanto isso, nós temos pecado. Nós precisamos lutar contra o pecado. Se um crente comete um pecado, ele continua, um crente genuíno, é claro, continua sendo filho de Deus? Claro que sim, nós temos um advogado que morreu na cruz do Calvário. Vocês conhecem bem o conceito. Claro que sim, mas precisa ter sinceridade no coração. Na oração do Júnior aqui, relembra, né? Que o salmista fazia, Davi falou, não foi? Não é? Vê se há em mim algum caminho mau. Será que tinha? O que vocês acham? Será que o salmista não sabia? Fala assim, não, Senhor, vê aí, dá uma sondada aqui, porque eu estou olhando aqui, eu estou vendo que não tem nada. É assim? O contexto ali? Não. É a dependência inteiramente nas mãos do Senhor. Senhor, eu sou indigno, eu sou pecador. Vê se há em mim algum caminho mau. Tem? Transtorne isso aqui. Muda esse negócio aqui. Eu por mim mesmo não consigo. Mas eu estou me derramando na presença do Senhor. Eu luto contra isso aqui. Quando o crente peca, o crente, claro, intencionalmente, né, isso que eu estou dizendo, prejudica a comunhão dele com Deus. Mas não perde sua condição de filho de Deus. Não perde, então posso pecar? Repito, um filho de Deus não pensa dessa forma. Ele vai lutar contra o pecado. Olha só, isso não deve ser algo normal ou de acomodação para nós. Não deve ser um ponto de ancoragem, sabe, uma âncora para nós. Não deve ser um balizamento, estacionar, como a gente estaciona o carro. Estaciona aqui e fica aqui. Não deve ser um estacionamento para os filhos de Deus o pecado.
Uma pessoa, irmãos, nascida de novo, ou seja, que regenerada, não comete o pecado como hábito. Não peca mais com o coração, não peca mais com toda a sua vontade, a sua inclinação natural, como faz uma pessoa não regenerada. Até porque nós temos habitando dentro de nós quem? O Espírito Santo de Deus. Tinha um tempo, talvez, que nós estávamos assim, né? Antes de sermos conversos ao Senhor, nós não nos preocupávamos com o fato das atitudes pecaminosas. Não, está tudo certo, pecou, igual os gnósticos, lá está tudo bem, tudo ok. Um tempo aqui em que nós não nos entristecíamos por fazer o mal. Mas um servo do Senhor, quando peca, primeira coisa que vem ao nosso coração, alegria? É assim? Tristeza. Lamento pelo pecado. Não é assim? E nós desejamos todo o tempo sair, tirar do nosso ser, extirpar do nosso ser o pecado. Isso acontecerá no dia da glorificação. Mas enquanto aqui, nós choramos pelos pecados. Sim ou não? Sim. Em resumo, pecado não causa mais para nós satisfação como éramos antes. Não causa. Tampouco aqui é algo, irmãos, para o que nós podemos olhar e ficar indiferente. Ah, pecado, não. Ficar indiferente. A indiferença, irmãos, a apatia espiritual é um princípio do esfriamento espiritual. Meus irmãos, o pecado tornou-se para nós aqui uma coisa abominável. A gente detesta o pecado. O servo do Senhor, aquele que caminha, né, no caminho de comunhão com o Senhor. A gente não pode evitar a presença do pecado, é fato. Até porque João está dizendo, se disser que não tem pecado, não haverá verdade nas palavras. Não foi isso que nós estamos aprendendo aqui? Isso é um fato. Mas a pessoa aqui regenerada pode afirmar com toda sinceridade no coração que ela odeia o pecado e que o grande desejo da sua alma é não mais cometer esse pecado de forma alguma. Sim ou não? Esse é o desejo da nossa alma. Não ferir a santidade de Deus. O indivíduo regenerado sabe, irmãos, dessas questões. Nós precisamos lutar contra o pecado. E ao mesmo tempo aqui, aguardar com ardor, com expectação, a volta do Rei Jesus, que extirpará essa natureza caída e nos restaurará em plenitude para a glória dele, para todos sempre nós estarmos em comunhão com ele. Essa é a verdade que nós temos que aguardar. Não é possível crer no Evangelho, irmãos, sem crer no fato do pecado, pois o Evangelho é exatamente boas novas de salvação para o pecador. Diante do fato de que em Deus não há treva alguma, nós estaríamos aqui de forma irremediável, distanciados dele, pois nós somos aqui afetados pelo pecado e as suas dimensões, e isso acaba com tudo, nos destrói. Por um homem entrou o pecado no mundo, e aí já sabe o que aconteceu conosco. Quanta bondade, veja nessa perspectiva agora, quanta bondade do nosso Deus, do nosso Senhor, conhecendo a nossa natureza, a nossa impossibilidade de agradá-lo, nos enviou o seu único Filho para que nós encontrássemos paz nele, tivéssemos paz com ele. Um profundo sentimento, irmãos, de humildade, de alegria, de amor, deve tomar conta do nosso coração. O nosso ser, diante da obra extraordinária do que Cristo fez na cruz do Calvário, deve estar derramado em sua presença. Da mesma forma, da mesma maneira, nós devemos reafirmar, quero colocar assim, um profundo compromisso no sentimento de viver de modo digno do Senhor, sim, para o seu inteiro agrado, de modo que o nome dele seja glorificado em nossas vidas, em nós, através de nós e apesar de nós, sim. Romanos 6, 1 e 2. Termina aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí vem a resposta. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos. Está escrito aí. Queridos irmãos, que Deus nos ajude em todo tempo. Que Deus alerte isso aos nossos corações e que nós possamos nos pautar pelo caminho da comunhão com Deus e não o caminho da falta de comunhão com Deus. Nós somos filhos dele, ovelhas do seu pastoreio, povo dele,
eleitos dele, escolhidos dele, como é que nós vamos caminhar em desconformidade com aquilo que Deus revela através da sua palavra aos nossos corações? Que Deus nos ajude. Que Deus estabeleça, se há alguém aqui com a comunhão quebrada nesse sentido, estabeleça, Ele restabeleça, Ele convença o coração pecaminoso para que haja comunhão novamente. E se estamos em comunhão com Deus, que Ele nos preserve pela sua graça, pelo seu poder, por toda a eternidade em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Cadê o Luan? Vem cá, Luan. Ora a Deus aqui. Para nós encerrarmos. Graça e paz, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, obrigado por esta noite, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de cultuar a Ti, Senhor. Por essa oportunidade de ouvir a Sua palavra, Senhor. Palavra esta fiel e verdadeira, digna de toda aceitação, Senhor. Senhor, muito obrigado que esta palavra seja cravada, Senhor, em nossos corações, ó Pai. Nós acreditamos no poderio da Sua palavra, Senhor. Guarda o Teu povo, leva o Teu povo em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo do pacto espalhado pela terra, todo o povo da aliança eterna aqui nessa casa de oração. Todos digam amém. Se sente um minuto, por favor, breves avisos aqui. Nós já demos encerramento à nossa programação de culto e agora alguns avisos só para que nós possamos compreender como nós vamos proceder nos próximos dias aqui de programação. Meus irmãos, quarta-feira nós temos aqui o trabalho de ensino bíblico, né? Todas as quartas nós estamos reunidos aqui nesta casa de oração, nesse local, para entendermos um pouco mais. Aí, claro, agora numa forma mais de estudo bíblico. Não é verdade? Tem sido bênção. Sim ou não, irmãos? Tem ou não tem? Tem sido bênção. A palavra do Senhor tem sido cravada nos nossos corações. Tá certo? Então é importante que você venha para cá na quarta-feira também. Tá certo? Além do domingo que nós costumeiramente fazemos. Mas, meus irmãos, há alguns breves avisos aqui. Eu falei no começo que o Joel está em outra igreja, né? Junto com a Márcia, levando as missorikas. Não é? Para quem não conhece ainda, são mexericas missionárias. Tá certo? Tem um pomar de uma pessoa aí que ele é católico, apostólico, romano, por enquanto. Tá certo? Já está mudando a cabeça. Parece que o evangelho ali já está transformando o coração dele. Tem um pomar muito grande. E ele doa essas mexericas. E aí, pasmem, sabe para quê? Para reverter ao cunho a obra missionária. Então, isto é feito lá na Igreja da Penha, isto é feito aqui, isto é feito em outras igrejas, tantas quantas igrejas quiserem. O Joel está por aí com o carro. Tem hora que ele vai de manhã, enche o carro lá de sacolinhas de mexerica, vem uma dúzia, se não me engano, cada sacolinha, ele leva. E aí alguém pergunta lá, e sempre me pergunta, mas qual que é o preço disso? Não tem. Você pode dar lá desde 5 centavos até quanto você quiser. Claro que nós devemos ser generosos quanto a isso. Olha lá a mexerica lá. E aí, para que serve isso, irmãos? Revertido integralmente, veja bem o que eu estou falando, integralmente ao cunho missionário, à obra missionária. Recentemente, compramos um terreno na Albânia. Eu falei isso aqui para vocês, né? Um terreno na Albânia, mas lá do outro lado do mundo, em missões transculturais. Nós temos missões culturais também. Um terreno na Albânia. A porta do evangelho tem sido aberta naquele país que foi comunista durante muito tempo e agora o evangelho está se abrindo, a porta tem sido aberta, pessoas têm se convertido, relatos missionários, um dos nossos missionários que viemos para lá. Tem o quadro aqui, né? Na lateral, quando você vai para o salão social, você tem o quadro lá. E, meus irmãos, compramos lá para construir a igreja. Não tem templo. Para construir a igreja. Para abarcar as pessoas, ter um ponto, como nós temos aqui, ó, de pregar o evangelho. E sabe como está sendo construído? Com que dinheiro? Sabe? Olha lá. Com as missorikas. Até o presente momento, nós arrecadamos 24 mil reais. 24 mil quebrado. 24 mil reais. Nós precisamos de 100. Para estruturar todo o templo. Tem um projeto ainda para frente, tem um período. E graças a Deus, meus irmãos, as pessoas têm compreendido isso. Então a pessoa passa lá, você pode fazer isso hoje também.
Pega lá uma sacola de mexerica, 2, 3, 10, se quiser, não tem problema não, quanto você quiser. Deixa uma oferta. Hoje o Joel não está aí. Vou pedir para que vocês procurem o Júnior. Pode ser, Joel? Depois você repassa para ele. Júnior aqui. Levanta a mão, Júnior. Oferta para ele. Pode ser feito via Pix. Tem lá um QR Code, né? Irmãos, é a generosidade do seu coração. É missão. Ninguém vai estipular o quanto você deve fazer. Faça com generosidade no coração. Não gosto de mexerica? Eu gosto. Pega uma sacola e doa para mim que eu gosto. Eu gosto de mexerica. Não tem problema. Tá certo? Mas faça isso. Isso é uma vertente de cunho missionário. Tem funcionado. E da onde parte isso, irmãos? De um pomar de um católico apostólico romano, que tem entendido a necessidade da pregação e propagação do evangelho. Percebe? Logo, logo, quem sabe, né? Ele não está aí com a gente dando um testemunho bom, né? Quem sabe? O poder de Deus faz isso. Então, missionicas. O próximo ponto aqui para nós falarmos, irmãos, é focado aí no domingo. Próximo domingo, olha lá, tem a ceia do Senhor, tá certo? Todo segundo domingo, vocês sabem que nós nos reunimos aqui para relembrar em memória de Cristo, não é? Eu estava lá hoje na Penha, nós participamos de uma ceia, corremos para cá. O culto começa às 18, lá que é às 19. E que bênção, encontrei os irmãos aqui, outros irmãos lá. Nós participamos e partilhamos desse mesmo sentimento, né, memorial na ceia do Senhor. Mas nessa ceia especificamente, e aí é isso que eu quero contar com o apoio dos irmãos, especificamente nessa ceia, e a partir dessa ceia para as próximas, além da palavra, além dos louvores, claro, isso é suficiente a nós, tá certo? Cristo é suficiente a nós, mas Deus tem nos agraciado, irmãos, com tantas bênçãos, que a gente não sabe explicar como é que acontece. Por nós mesmos a gente não consegue fazer nada, mas Deus tem nos agraciado. Por exemplo, nós aqui teremos batismo na próxima ceia, pessoas se integrando a essa casa de oração. Teremos aqui profissão pública de fé, outras pessoas se integrando. Aí eu, esses dias atrás, falei, meu Deus do céu, eu preciso evangelizar mais, estava falando com o Júnior, a gente precisa correr aqui, precisa falar mais, aí vai para lá, vai para cá, e quase caindo, cansado às vezes, mas gratificante. E aí sabe o que acontece? Deus enviou uma turma para cá para nós recebermos eles. E aí eu falei, e agora? Essa é a turma de agora, mas depois, nos próximos meses? Já tem uma turma. Para o outro mês já. Já tem. Isso aqui não somos nós que fazemos, irmãos. É o próprio Deus transformando o coração, enviando os trabalhadores para a sua obra. Eles serão recebidos aqui em nome de Jesus. Estarão conosco, glorificando o santo nome de Deus. Alegria ou não, irmãos, ao nosso coração? Alegria. E aí eu falo, meu Deus, é muita bênção, né? A gente não sabe explicar. Aí, de repente, começou aí uma ideia de uma orquestra. O Filipão está aí hoje. Aí, ó. Daqui a pouco eu apresento ele. Começou a ideia de uma orquestra. Eu falei, orquestra? Aí já é. Parece que é sonhar muito, né? Orquestra. Aí vem um, vem outro. Ah, tem isso aqui, aquilo ali. Vamos marcar um ensaio? Vamos marcar um ensaio. Aí começou a orquestra. Instrumento de sopro, com órgão. Tem uma outra turma aí que quer chegar com violino agora. Querem estar aqui conosco. E com muita alegria, irmãos, na próxima ceia, nós vamos inaugurar a orquestra aqui da Igreja do Carrão. Na próxima ceia, nós estaremos louvando ao Senhor com uma orquestra, da qual o Felipe faz parte. Está aqui hoje aí. Levanta a mão assim, Felipe. Olha lá, está aí hoje. Bênção de Deus. Saxofone o teu? Saxofone, saxofonista. Tem tuba, baixo tuba aí, tem até trombone, né? Teu irmão toca trombone. Trombone. Olha, irmãos, quem é que faz isso? É a gente? Deus, irmãos. Próxima ceia, culto festivo, alegria. A gente não vem com crítica, não. A gente vem aqui para agradecer a Deus, só isso. Mais nada. Só isso. Aí você fala assim, acabou, né? Aí Deus fala, não acabou ainda não. Nós teremos um casamento aqui na igreja. Será anunciado na ceia. Tem noção que é isso, irmãos? Deus tem nos abençoado. A gente só precisa pregar a palavra dele fielmente. O resto ele se encarrega, ele é fiel à sua palavra. Ah, mas a igreja está feia. Ah, mas tem que mexer ali. Sim, nós vamos mexer. Mas como eu disse, a gente faz até na calçada, se precisar, não tem nenhum problema não. Nós vamos fazer.
Com a graça de Deus, Ele vai nos ajudar. Nós vamos caminhando. E o crescimento não vai ser só numérico, não. O crescimento é espiritual. Nós vamos glorificar ao Senhor nesse culto festivo. E aí você podia fazer o seguinte. Aí é isso que nós queremos tratar com os irmãos. Você podia convidar pelo menos uma pessoa para estar aqui. Sim ou não? Hoje nós estamos um pouco defasados no culto. Né? Geralmente está mais cheio aqui, essa lateral, essa daqui. Porque eu já disse, alguns irmãos estão lá na outra igreja, vendo, né, os outros na profissão pública de fé. Outros estão fazendo algum tipo de atividade missionária. Mas na semana que vem, irmãos, você podia convidar alguém. Não podia, não? Sim ou não? Podia convidar alguém. Não simplesmente para ver uma orquestra tocando. Não simplesmente para ver um anúncio de um casamento. Não simplesmente para ver uma profissão de fé e um batismo. Não. Mas justamente, meus irmãos, para verificar quantos benefícios o Senhor tem nos feito sem nós sermos merecedores. E aí você glorificar o santo nome dele. Amém? Então, domingo que vem, às 19 horas, nós estaremos aqui reunidos nessa casa de oração. Convidei o pastor Amauri, ele estará aqui conosco, pregando. Não é verdade? Tem um irmão aí que falou que vai fazer uma mesa boa para nós. Falei com ele hoje lá. Nova, Júnior, coisa boa. E que quer fazer o conjunto do púlpito com a mesa. Bênção. Amém. Deixa Deus te usar, é assim. Estaremos aqui caminhando, meus irmãos. E cada um de vocês certamente estará em oração ao nosso bom Deus e também em agradecimento. Meus irmãos, nós vamos avançar. Essa igreja não vai acabar, como alguns pensavam aí no tempo passado. Ela não vai acabar. Ela vai avançar com a graça de Deus. É com a graça de Deus. É com a mão do Senhor nos guiando. E para isso nós contamos com a ajuda dos santos irmãos. Não é? Caminhando nesse procedimento. Caminhando nesse sentido. Em adoração ao nosso bom Deus. Amém? Então esse é o escopo para o próximo domingo. As demais coisas, porque tem, eu não vou falar agora. Tem mais coisa aí? Nos próximos domingos a gente vai tratando e vai falando aqui com os irmãos. Amém? E aí eu já quero, embora tenha apresentado informalmente, está o Felipe aqui. O Felipe, né, tem nos agraciado aí pela graça de Deus também na orquestra. Hoje eu nem sabia que ele vinha. Ele falou que tinha uma atividade com o filho, né? Com a filha, estava olhando, o filho. Aí daqui a pouco eu vejo o Felipe entrando aí, que bênção, hein? Está aqui conosco hoje, ele estaria aqui na semana que vem. Está aqui hoje, semana que vem, se Deus quiser aí mais vezes, né? Estamos lá na casa da mãe do Felipe, da irmã Rod, né? Da mãe do Felipe com um grupo de estudos. Tem quantas pessoas lá, Felipe? Mais ou menos. 16 pessoas, né? Mais ou menos. Um grupo de estudo, irmãos. Estudando a palavra do Senhor. Alguns deles estarão aqui conosco. Vezes outros estarão aqui, servindo ao Senhor, glorificando ao Senhor. Além disso, quinta-feira passada, nós inauguramos um PG, um pequeno grupo. Grupo de estudo lá na casa do irmão Jefferson. O Jefferson não está aqui hoje também. Está com uma debilidade aí. Mas também inauguramos lá na casa dele. E que bênção, meus irmãos. Veio gente do Jaçanã. Ninguém conheço. Gente do Jaçanã, gente de outro lugar que eu não conhecia. Juntamos lá, estudamos a palavra do Senhor. Estamos estudando o aliancismo. E aí depois a doutrina da salvação. Que bênção, meus irmãos. E tem mais gente falando, eu quero ir para lá. Daqui a pouco a gente tem que já multiplicar o pequeno grupo. Não é? Porque as pessoas estão vindo. E querem conhecer a igreja. E querem vir aqui. E querem servir ao Senhor. E querem dar um abraço em vocês. Olha que bênção, meus irmãos. Nós vamos avançar pela graça de Deus. Amém? Cremos assim ou não, irmãos? Glória a Deus por isso. Eu estarei lá na porta cumprimentando vocês, como de costume. Tá bem? Programação de culto já encerrada. Tem um cafezinho lá ou não? Cadê o turma do café aí? Vocês estão tímidos hoje, fizeram assim. Tem ou não tem? Passa lá e vê se tem. Geralmente a gente tem um cafezinho e um chá, né? Aqui no salão social, e aí a gente vai batendo papo. É bênção de Deus. Tá bom? Todo culto a gente faz assim. Eu não sei se fizeram hoje, se não fizeram, não tem problema, não, nenhum demérito. A gente passa lá e dá uma olhadinha. E depois nós vamos aos nossos lares, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Nos vemos na quarta e no domingo que vem com muita alegria aqui, servindo ao Senhor.